gente, hoje é quinta-feira, dia de beleza e saúde, ó, da sua boca, com o nosso querido Dr. Sorriso, que está aqui no estúdio falando sobre o dente amarelo, mau hálito. Ele já contou que a alteração na cor da língua, que mesmo que você escove e fique meio esbranquiçado, tem que procurar um profissional, porque pode ser algum problema de saúde, viu, Luquinha? Pois é, e agora a gente vai conversar ao vivo com uma amiga que está ligadinha aqui com a gente também, a Maria Efigênia. Boa tarde, Maria. Vamos conversar? Eu sei que você tem algumas dúvidas para falar com o doutor, não é? Boa tarde. Boa tarde, minha linda. Diz aí, você teve perda óssea, é isso? Boa tarde, linda. Sim. Boa tarde. Você está ouvindo a gente? Então, Pela televisão, ela tá estou ouvindo. ouvindo. Tá bom, minha linda. Escuta a gente pelo foninho Tô só, tá? ouvindo. Esquece a TV, tá? Pode fazer a pergunta, Ah, eu linda. estou ouvindo aqui. Então, é que o dentista falou para mim, né, que eu tenho perda óssea. Então, como eu perguntei, eu queria saber dele, como que eu poderia, né, fazer implante. Ele disse que eu estava com muita perda óssea e não sei se é motivo de algum tratamento que eu fiz. E aí ele falou para mim que teria que ser feito um enxerto ósseo. Perfeito. Maria, se você tem a perda óssea, dependendo do local, você pode fazer realmente o implante, e se você tem muita perda óssea, você vai ter que fazer uma cirurgia que antecede os implantes, que nós chamamos de enxerto, né? Vamos colocar algum material lá, um biomaterial, pode ser um osso que a gente tira de um outro local do seu organismo, você pode comprar no banco de ossos, enfim, fazer um transplante ósseo. Existem várias técnicas para você poder fazer a reposição desse osso no local onde você teve a perda óssea, para viabilizar o seu implante, tá bem? Então é correto essa questão de um enxerto. Ela tem reclamado também de muita dor no maxilar, inclusive está estalando muito. Isso. Pode ser uma coisa a ver com a outra ou não, doutor? A questão da disfunção, né, da TM, da articulação temporomandibular, pode estar relacionada com a perda dos seus dentes, tá bem? Então, se você está estalando, significa provavelmente que o disco articular que tem nessa articulação, que é o menisco, né? Vamos só para analogia, aquilo que nós temos no joelho, temos aqui na articulação temporomandibular também, certo? É interessante você procurar o profissional e verificar se aquela perda, talvez a perda que você teve do dente, né? Porque você vai diminuir o tamanho da boca, da dimensão da boca, isso pode realmente provocar uma compressão na articulação e alterar a posição desse disco, e a alteração na posição desse disco significa esses estalos que você está observando aí. Perfeito. Obrigado, viu, Maria, pela participação. Uma excelente tarde para você. Só a gente vai longe agora, né? A gente vai agora direto para Salvador. Oh, coisa boa. Alagoas, Cavalma. Agora a gente vai para Salvador com a pergunta do Carlos Santos. Vamos conferir. Boa tarde. Qual a maneira mais certa de fazer um clareamento nos dentes? Pois o meu ainda é um pouco meio amarelado. Ok. Salvador, Carlos. sotaque bonitinho. Bom, Carlos, a maneira mais correta de se fazer um clareamento é procurar um profissional cirurgião dentista, verificar qual é a sua necessidade, né? Através dessa verificação, desse diagnóstico, ele vai fazer um planejamento para fazer o seu clareamento, né? Se vai ser feito caseiro, pode ser feito na clínica, enfim, utilizando ferramentas como aplicação de laser para poder acelerar essa situação, enfim, tem várias técnicas, e quem determina a melhor técnica é o profissional cirurgião dentista. Para avaliar, né? E não esquecendo que cuidado com os clareamentos vendidos na internet, caseiros, sem orientação profissional. É extremamente perigoso essa situação. Pode comer a sua gengiva, né? Põe essa perguntinha para nós rapidinho, Gabi, por favor. A Célia Gouveia, que está aqui no vivo do Falando Nisso, ela disse que o marido dela tem uma bolinha do lado interno, lábio inferior, e parece que está aumentando. Precisa verificar se está machucando, se tem alguma prótese, enfim. Agora, qualquer ferida, qualquer alteração, né? Essa é uma das verificações que a Sol falou. Se você observar durante a sua higiene bucal que você tem alguma alteração de volume, uma ferida, etc., você deve procurar o profissional cirurgião dentista. Pode ser uma coisa muito simples, um entupimento de uma glândula salivar, ou pode ser uma lesão que pode ser mais séria, tá? Então, alterações anatômicas, feridas que permanecem por mais de 5, 7 dias, deve ser diagnosticada por um profissional cirurgião dentista. Não fica tentando adivinhar o que é. Tem mais perguntinha que chegou, né, Luquinha? Que bom, né, Só? Quem mandou essa pergunta pra gente, na verdade, foi a Elisete Alves Xavier, e ela mandou pelo WhatsApp. Vamos lá.
Sou Elisete de Caraguatatuba. Estou sempre ligadinha no programa. Gostaria de saber do doutor por que de vez em quando eu escovo os dentes e sangra. Estou ficando preocupada com isso. Minha linda, a sua preocupação é de uma porção de gente que está aqui também ao vivo no Falando Nisso. Exatamente. Sangrar dos dentes. Bom, ela falou de vez em quando. Então nós temos que, óbvio, eu acho interessante a Elisete procurar um profissional e verificar para tirar todas as dúvidas. Mas se é de vez em quando, né, você pode estar se machucando, machucando, escovando com muita força, enfim. Isso pode acontecer, tá bem? Mas em uma condição patológica inicial, nós podemos dizer que você está com uma gengivite. Tá bom? Mas você que está preocupada realmente merece uma visita no colega cirurgião dentista para ele vai olhar, verificar e vai te orientar. Inclusive, se for a sua escovação muito forte, ele vai te orientar para que você não fique lá machucando a sua gengiva. A gente percebe quando a gente está escovando errado o dente, quando a escova de dente acerda, ela está parecendo uma vassoura velha, sabe? Ela está aberta assim, a gente está escovando errado. Vamos atender uma ligação ao vivo, doutora? Dilia Bela. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem está falando? É a Ana. Oi, Ana, obrigado pela participação. Qual que é a sua dúvida aqui para o doutor? Eu quero primeiro falar que eu amo o programa de vocês. Que lindo. Um beijo para você. Doutor, eu tenho o péssimo hábito de morder o lábio por dentro, né? E às vezes até sangra. Aí eu queria saber se no futuro isso pode me trazer alguma doença, algum problema. Se eu for ser um pouco exagerado com você, qualquer lesão que você ficar provocando de maneira constante, isso pode se tornar uma lesão maligna, né? Num câncer, assim, né? Mas eu estaria sendo assim, muito radical na minha resposta para você, tá ok? O que eu vou pedir para você é evitar o hábito, né? Deve estar essa tensão que você libera mordendo os lábios aí, procura liberar de outra forma, tá bem? Deixa eu só complementar. Ela morde o lábio, que é uma maneira que o senhor falou de liberar a tensão. Sim. Tem uma querida aqui falando de ranger o dente, que é bruxismo, que também é tensão, né? Sim. Nesse caso, a procura psicológica de um psiquiatra ajuda, como da nossa colega Dilia Bela também? Então, o bruxismo é um tema muito polêmico, complexo, né? também. Por causa que existe uma escola que aceita uma situação, outra, enfim. Mas o que eu acredito, né? Nós temos um trabalho feito pelo professor Sato, que é o japonês que apareceu do nada aí, mas ele tem trabalho de 40 anos, né? E bem documentado, bem radiografado. Ele fala o seguinte, que o bruxismo é uma resposta, né, daquela tensão do nosso dia a dia. É uma disfunção ou vamos dizer, uma doença, né? Porque na realidade ele fala que isso tem que acontecer. Tem que acontecer de que forma? De forma que a pessoa libere. Se você não liberar isso, você pode provocar outras doenças psicossomáticas também. Então, ele fala que isso tem que acontecer. O que nós, profissionais cirurgiões dentistas, temos que fazer é promover que isso aconteça com o melhor equilíbrio possível dentro de cada característica. E se isso for muito intenso, aí você pode usar uma placa para proteger os dentes, enfim. Mas ele fala que tentar remover totalmente o bruxismo, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão você pode estar suprimindo outra necessidade emocional do paciente. Então, lindona, vamos lá, procura ajuda também para parar de morder, né? Ilha Bela, um lugar tão lindo aí, relaxar nessas praias lindas, né, Luquinha? Privilégio mesmo, né, Sal? Vou comentar então com vocês agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir que professores de religião promovam aí suas crenças nas escolas públicas de todo o país. Uma decisão muito controvertida, né? Foi aprovado, foi apertada aí a votação. Quem deu o voto de desempate foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia. E, enfim, cada um aplica aquilo que lhe é de direito, respeitando o espaço de cada um também, né? Eu só acho o seguinte, né? Se vai tomar a maioria por ser católico, não pode desprezar a minoria, né, Eu acho que cada um tem que ir pelo caminho que lhe cabe, a sua própria escolha, respeitando a escolha do outro. É complicado você querer, como uma nação, assumir uma visão de tudo, né? Não. Isso é arriscado, na verdade, também, né? Bom, Receita Federal perdoa a dívida de 200 milhões de reais do jogador Neymar. E tanta gente torcendo por ele, né? Ele ganha 374 mil reais por dia. Por dia, gente. A gente comenta com vocês esse absurdo no próximo bloco, mas que bom receber carinho de vocês, é tão bom. Eu sou a Lúcia aqui de Pinda e essa é a Sara. Ela é minha York. Ela tem 1 ano e 6 meses. E adoro vocês aí nesse programa, viu? Beijo.